Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço a todos, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal para comentar a classificação do Santos, a passagem para a próxima etapa da Copa do Brasil com goleada sobre o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal por 4-0 nesta quinta-feira no estádio do Pacaembu. Foi um jogo com cara de treino durante uma boa parte dos 90 minutos, porém em outros momentos o Santos teve alguma dificuldade no sentido de conseguir finalizar. Só o Carlos Sanches, por exemplo, fez jus à carequinha, parecia o David de 2004. A diferença é que o David em 2004 usurparam os gols dele, né? O Sanches perdeu mesmo, né? Eu acho que só o Sanches podia ter feito uns 4, 5 gols. Aliás, esse jogo, se o Santos tivesse num dia mais inspirado e mais calibrado, tinha feito uns 10 tranquilamente. Podia ter sido 10-0 esse jogo contra o América de Natal, que os senhores viram que entrou no segundo tempo, né? Roger Gaúcho, não sei se alguns lembram, mas jogou no Santos, né? Foi do Oeste, foi contratado depois, magrinho, coitado, não conseguiu jogar aqui no Santos, e quase teve a lei do ex, né? Pôs uma bola na trave, mas estava impedido. Enfim, esse tipo de jogo, ele é como aquela história de bater no bêbado, né? Se você apanha, é uma vergonha. Se você soca o bêbado, não fez mais que a sua obrigação. Então o Santos fez a obrigação, treinou, o Carlos Sanches perdeu tudo que podia perder de gols, como eu disse, tomara que tenha sobrado para o final de semana. Outros jogadores, por exemplo, o Wagner Leonardo teve chance de jogar hoje, né? Bacana o menino poder estrear aí no lugar do Gustavo Henrique. Foi mais um jogo para o Everson ter a sua movimentação também. E no aspecto tático, o Santos jogou sem lateral esquerdo, né? Impressionante. Começou com o Jean Mota, mais por aquele setor, o Pituca fazendo mais o meio mesmo. Depois houve uma mudança, o Pituca fixou-se na lateral esquerda e o Jean Mota ficou mais livre, tanto é que fez aquele gol de peito, né? Porque estava mais livre para entrar na área. E engraçado também o posicionamento do time de tal forma que o Vitor Ferraz quase a partida inteira jogou como meia direita, não como um ponta, né? Revezando muitas vezes com o Carlos Sanches, entrando, aparecendo espetado próximo do volante adversário. Então, dentro do estilo do Sampaoli, o Santos teve uma movimentação bastante diferente, que é possível fazer quando você tem um adversário mais fraco. Nem sempre você consegue repetir esse tipo de ousadia quando tem pela frente um time mais forte tecnicamente, mais bem organizado. Enfim, foi bom para experimentar no aspecto tático. E individualmente, claro, quem fez os gols, né? O Aguilar, que marcou pela primeira vez com a camisa do Santos, o Jean Mota, que marcou de novo, né? O Derlis, que marcou outra vez, e o Rodrigo voltando a marcar com a camisa do Santos. Aliás, acho que para o Rodrigo cabe um parênteses. Eu estava aqui assistindo o jogo com o meu caríssimo produtor e eu comentei assim, minutos antes do primeiro gol do Santos, falei assim, o Rodrigo está muito engessado na ponta esquerda. Eu não gostava disso, por exemplo, quando o Neymar jogava no Santos. Eu acho que o cara, quando ele tem talento, ele tem que poder se movimentar, tem que ir para o meio, tem que ir para a direita, trocar de posições. Ficou muito engessado na esquerda. Foi o Rodrigo vir para o meio, né, fazer uma jogada individual que ele fez com que nascesse a jogada do gol que abriu o placar. E percebo que, além desse aspecto tático, já que eu citei o Neymar, e nesta semana completou-se 10 anos da estreia profissional do Neymar no Pacaembu, contra o Oeste, né? O Neymar o Neymar fez jogos ali no começo da temporada, né? Oeste, Mojimirim, enfim. E naquele começo já você percebia o olhar dele diferente. Eu estou dando essa amarrada na história para dizer o seguinte: eu percebo em alguns momentos, independentemente das questões táticas, que o Rodrigo ele tem que ficar um pouco mais ligado no jogo, no sentido de ter mais vontade de ser o protagonista. Não que ele não tenha vontade de jogar, ele volta para marcar, ajuda, enfim. Mas o que aconteceu até no jogo passado, ele ter reclamado das porradas que ele estava tomando em campo, diferentemente do Neymar, ele respondia dando caneta nos caras, fazendo gol, fazendo um monte de gol. Esse era um jogo, por exemplo, o Rodrigo ter feito 3, 4. Se fosse o Neymar de 17, 18 anos,
teria ido para cima, tinha feito um monte de gol, tinha expulsado 3 caras do América. Então, o que eu sinto do Rodrigo, isso é uma coisa muito pessoal, muito particular, que ele precisa trabalhar basicamente de forma individual, não é o técnico nem os companheiros que vão enfiar isso na cabeça dele. Ele tem que ter essa gana por ser protagonista. Ele vai chegar num clube daqui a pouco, que é o Real Madrid, que está numa crise desgraçada, que o único respiro, a única coisa diferente que estava tendo ultimamente era o Vinícius Júnior. Tem um monte de veterano lá que está sendo contestado, Sérgio Ramos, Casemiro, Marcelo. Imagina, ele vai chegar num clube desses, se ele ficar humilde, tímido, né, com aquela carinha assim de menino e tal, ele vai acabar no Castilha, vai jogar no B lá. Então, isso é uma coisa importante que ele precisa absorver até do estilo do Sampaoli, ele precisa absorver do estilo que o Sampaoli impõe, ele precisa ser mais protagonista, precisa querer mais resolver o jogo, ir para cima, dar passe, ter essa gana. Aliás, fica até uma dica de cinema aqui pro Rodrigo, se ele não viu, assista Rocky 3, que tem a história do Eye of the Tiger, o olho do tigre, né? O Rocky, quando toma umas porradas lá do Clubber Lang, ele na primeira luta ele tá lá olhando assim, meio cabisbaixo, meu songomongo e tal. Por quê? Porque ele estava com muito dinheiro, estava com a vida ganha, já não tinha mais aquela vontade, né, de manter o cinturão. E do outro lado estava o cara morrendo de fome, querendo socar ele até dizer chega. E aí, quando ele perde, ele vai para o treinamento raiz, né, vai se recuperar e na luta da revanche, estou dando spoiler do filme que tem 30 anos, ele acaba tendo aquele olhar diferente, aquela coisa de querer vencer. Então, é uma crítica, não diria que é uma crítica, é um conselho. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas acho que vale porque a gente quer o bem do Rodrigo. Ele precisa ter essa vontade de ser protagonista. É importante que isso seja dito quando o time vence, porque quando o time perde, é muito fácil você descer a lenha no jogador, em qualquer um, né? Então estou aproveitando que ele fez gol, que o Santos venceu, classificou, para que ele entenda essa necessidade que ele tem de ter uma expressão facial diferente, uma expressão corporal diferente e uma vontade, repito, de querer ser protagonista, ser um pouco mais, digamos assim, fominha, né, em algumas jogadas, tentar resolver, porque quando ele tentou, ele fez alguns ótimos lances. Ele também, assim como o Sanches, poderia ter feito mais gols, 2, 3, enfim. É uma crítica, é uma sugestão, melhor dizendo, para quem gosta muito do Rodrigo. Aliás, já quebrei o pau em grupo de WhatsApp com um amigo santista que ficava criticando o rapaz. Um abraço para o Celso Noronha, que pegava no pé do Rodrigo, e eu falava para o Celso, calma que esse menino tem futuro, e hoje até a gente estava conversando durante o jogo, ele concordava comigo. Tem muito potencial, precisa ter essa vontade aí de ser protagonista. No final das contas, valeu pela movimentação, pela classificação. Atlético Goianiense é o próximo adversário do Santos, já deve ser na quarta-feira da semana que vem. Neste meio tempo tem a partida contra o Corinthians, domingo lá na Arena do Corinthians, o clássico do Campeonato Paulista. Vejamos como o São Paulo vai preparar o time, né? Tem um dia de treino, um dia de descanso, um dia de treino, deve descansar um pouquinho, treinar um pouquinho, mas aí ele tem opções, tem o Cueva que pode voltar, tem o Jean Lucas, tem o Felipe Jonathan para a lateral esquerda. Então, valeu pela movimentação, valeu pela classificação, valeu pelo DNA ofensivo mantido, 4 gols, né? É sempre bom golear, né? Independentemente de quem seja, pode ser o América, pode ser o 13 de Campina Grande, pode ser sei lá, o São Vicente Atlético Clube, pode ser o Barcelona, pode ser o Corinthians. Golear é sempre bom, né? O torcedor sempre fica mais tranquilo e mais feliz quando o time vai para frente e marca muitos gols. Por isso que eu disse, foi 4, poderia ter sido 10. Poderia ter sido 10-0 esta partida contra o América. Repito, espero que o Santos tenha guardado gols, economizou hoje para ter guardado para o clássico de domingo, tá certo? Meus amigos, é isso. Santos classificado, Copa do Brasil, sequência da competição, mata-mata, né, depois do que aconteceu contra o River Plate. Agora direcionar a atenção para o Campeonato Paulista, depois de volta na Copa do Brasil. Daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro, ainda aguardamos reforços, né? Jorge, centroavante, coisa e tal, esperamos novidades em breve, patrocinador master, reforma da Vila, todos esses temas que a gente vai falando e repetindo aqui, esperando algumas novidades. Mas missão de momento era classificar na Copa do Brasil e o Santos conseguiu, tá certo? Meus amigos, é isso, agradeço a audiência de todos,
Peço para você que não é inscrito no canal, custa nada, vai lá, se inscreve rapidinho, né, para receber as notificações. Você ativa o sininho também para saber sempre quando tem um vídeo novo no ar. Curta este nosso vídeo, tá certo? Comente aí, eu sempre leio os comentários. Aliás, tem um pessoal que me pediu para mandar um abraço aí. Ah, rapaz, eu prometo que eu anoto da próxima vez direitinho, porque lembrar agora de cabeça os abraços que foram pedidos assim. Mas você que me pediu abraço, que eu não lembro o nome, tá, o abraço está mandado, tá certo? Nós voltamos em breve em edição extraordinária aqui do nosso canal com mais opiniões e se der com alguma informação sobre o Santos Futebol Clube, tá certo? Antes do clássico de domingo contra o Corinthians. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.